Vamos orar mais uma vez? Pai, louvado seja o teu nome, grande Deus, Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Exaltado seja o Senhor, ó Deus. O Senhor já nos presenteou com tantas coisas boas neste culto. As orações, a tua palavra lida, as coisas que acontecem que às vezes a gente nem espera, os cânticos de louvor ao teu nome, cantamos coisas tão profundas e preciosas, ó Deus. A direção do teu Espírito, o poder que precisamos do teu Espírito, precisamos mesmo, Senhor, toca nas nossas vidas, visita o nosso coração, visita a tua igreja, Senhor, para que a tua igreja creia no poder da tua palavra, para que a tua igreja, ó Deus, desfrute da tua presença gloriosa. A tua presença, Senhor, é tudo aquilo que nós precisamos. A tua presença é tudo aquilo que nós pedimos nesta noite, ó Deus. Fala ao nosso coração através da tua palavra, ó Deus. Verdadeiramente, sem Jesus a vida não tem sentido algum. Sem Jesus não dá para se viver neste mundo. Por isso queremos glorificar o nome do teu Filho. Queremos estender as nossas mãos aos céus e pedir: abençoa as nossas famílias, abençoa as nossas casas, ó Deus, abençoa os nossos casamentos, os nossos lares, abençoa a educação dos teus filhos, abençoa o teu povo com paz, abençoa, Senhor Deus, os celeiros do teu povo, para que haja mantimento, abençoa, Senhor Deus, os nossos relacionamentos, dá-nos sabedoria, dá-nos intrepidez para estar na tua presença, Senhor. Enche-nos com o teu Santo Espírito, ó Deus, mais do que o Senhor já tem nos cheio. Dá-nos porção dobrada, Senhor Deus amado, para que vivamos, ó Deus, na dimensão do teu Evangelho, obedecendo a tua palavra. Muito obrigado por esta noite, ó Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de aqui glorificarmos o nome do Senhor. Fala conosco nesta noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando perto do fim de Atos dos Apóstolos. Eu fiz uma pastoral diferente no boletim, neste domingo, eu não sei quem teve aí já o privilégio de ler. Eu gostaria de ler para aqueles que não leram, não tiveram a oportunidade ainda, de como nós vemos o Evangelho em Atos. Nós estamos chegando próximo do fim, e é importante que você entenda como que o Evangelho ele é descrito no livro de Atos, como em toda a Bíblia. Espalhando o Evangelho. Atos é a história da graça de Deus fluindo para o mundo, da cruz e ressurreição de Jesus em Jerusalém até os confins da terra. Nada é mais proeminente em Atos do que a propagação do Evangelho. Jesus promete uma expansão geográfica no início, capítulo 1, verso 8. E Atos segue a notícia da sua morte e ressurreição ao se espalhar de Jerusalém para a Judéia, Samaria e a distante capital de Roma. A pregação da morte e ressurreição de Jesus é central em Atos. O verbo grego para pregar o Evangelho, evangelizo, ocorre mais neste livro do que em qualquer outro no Novo Testamento. Cerca de 1/3 do livro de Atos consiste em discursos, e a maioria deles são discursos de Pedro ou Paulo proclamando o Evangelho. As boas novas da salvação realizada em Cristo e aplicadas pelo Espírito se estendem até os confins da terra, através da pregação. Em Atos, graça é um paralelo para o Evangelho ou salvação. A mensagem de Jesus é resumida como a palavra da sua graça, conforme o capítulo 20, verso 32. Crê-se que os crentes receberam graça ou são cheios de graça, capítulo 6, verso 8. E eles são desafiados a continuar na graça. Os missionários em Atos proclamam a graça de Deus, e é através desta graça que as pessoas são capazes de responder com fé. O Evangelho
se espalha apesar das barreiras da geografia, da etnia, da cultura, de gênero e riqueza. Atos revela a busca apaixonada de Deus por seu povo, começando com seus seguidores em Jerusalém, expandindo-se para Samaria, depois para o resto do mundo. No final do livro, vemos Paulo vivendo em Roma, proclamando o reino de Deus e ensinando sobre o Senhor Jesus Cristo com toda ousadia e sem impedimento. Atos 28, 31. O Evangelho, ele atrai as pessoas, ele as constitui como a igreja centrada na graça de Jesus e depois as envia em missão ao mundo. O novo grupo de crentes é marcado pelo Espírito Santo, que cria uma comunidade tão distinta que os outros são atraídos, experimentando a graça de Deus. Ao mesmo tempo, eles levam a mensagem do Evangelho a novas pessoas e novas terras, tornando a graça de Deus conhecida até os confins da terra. A expansão do Evangelho é o ponto culminante do que Deus tem feito desde o começo. Lucas consistentemente fundamenta a salvação no antigo propósito de Deus, que se concretiza por iniciativa própria de Deus. Atos mostra que o novo movimento cristão não é uma seita marginal, mas a culminação do plano de redenção de Deus. O que foi visto apenas como sombras no Antigo Testamento, Deus revela final e completamente através de Jesus Cristo. O livro de Atos não fornece principalmente padrões humanos para imitar ou evitar. Em vez disso, repetidamente nos chama a refletir sobre a obra de Deus cumprida em Jesus Cristo, estabelecendo a igreja pelo poder do Espírito Santo. Somos convidados a entrar e participar de uma história que é muito maior do que a nossa. Em Atos, o Evangelho se expande não pela força humana, mas pela fraqueza, pela oposição e perseguição. Forças demoníacas, poderes e autoridades mundanas, oposição governamental, barreiras linguísticas e culturais, intenso sofrimento e perseguição sangrenta, prisão injusta, incredulidade, desunião interna e até mesmo naufrágios e serpentes ameaçam retardar o avanço do Evangelho. Mas oposição e sofrimento não impedem a propagação da graça de Jesus. Em vez disso, eles alimentam isso. O Evangelho se espalha apesar das barreiras da geografia, etnia, cultura, gênero e riqueza. Muitas dessas barreiras parecem tão invioláveis que, quando o Evangelho é pregado a um novo segmento da sociedade, os distúrbios acontecem. Mas Lucas deixa claro que ninguém está além do escopo, do alvo, do poder salvador de Deus, e ninguém está isento da necessidade da graça redentora de Deus. Todas as pessoas recebem a graça de Deus através de um homem, Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus vai para todos os lugares e todos os tipos de pessoas, porque Jesus é o Senhor de todos. Eu achei esse texto muito lindo e um resumo de tudo aquilo que a gente vem pregando neste livro de Atos do Espírito Santo, que é um livro maravilhoso. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 27. Nós vamos ler o capítulo inteiro, você me acompanhe na leitura, por favor. Atos 27. Atos 27 nos diz assim: Quando foi decidido que navegássemos para a Itália,
entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da coorte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice, ou Fênix, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia há alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, tendo arriado o bote no mar, e a pretexto de que estavam para lançar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados:
se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então, consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Quando você ouve essa leitura, quando você faz essa leitura pela primeira vez, a primeira pergunta que tem que vir na sua mente é: por que Lucas gastou tanta tinta, tantas palavras, para fazer tão detalhada uma história de uma navegação, de uma viagem por mar e de um naufrágio? Por quê? Para nossos ouvidos do século XXI, isso parece muito estranho. Mas para os leitores de Lucas da época, não era. E vou lhes dizer por quê. Esse tipo de história de navegações, de viagens pelo mar, de naufrágios, era muito comum na antiguidade, muito comum. Era como se fosse a novela da Rede Globo, sabe, uma coisa popular, todo mundo gostava dessas histórias. Haviam muitos escritores na Grécia, em Roma, entre os povos antigos, todos tinham os seus novelistas, os seus poetas, os seus escritores que falavam sobre relatos semelhantes. E por que isso era tão popular? Por vários motivos. Os mais importantes são: no geral, o mar era um símbolo de indefinição, de medo, de insegurança e de morte, muitas vezes. O mar, às vezes, trazia a imagem de demônios, de forças espirituais incontroláveis. A maioria dos povos tinham medo do mar. Os judeus, principalmente. Os judeus não eram afeitos ao mar. Eles tinham muita dificuldade com o mar. Poucas vezes você vai ver judeus fazendo viagens pelo mar. Você vai ver alguns relatos destes na cultura judaica, nos escritos judaicos. Outros povos, como os fenícios, que deram origem aos filisteus, os egípcios, em parte, eles já tinham uma facilidade, porque eles viviam do mar. Mas a maioria dos povos não. E haviam muitas lendas, haviam muitas crendices a respeito destas viagens, principalmente quando acabavam em naufrágio.
Uma dessas crendices era a seguinte: quando havia assim um naufrágio inesperado, alguma coisa que os marinheiros não haviam previsto, normalmente se cria no seguinte: olha, deve ter algum entre nós aqui que é culpado disso. Os deuses devem estar incomodados com alguém aqui. Alguém deve ter pecado, alguém não deve ter oferecido aos deuses o que deveria oferecer, alguém deve ter cometido um erro muito grave. Por isso nós estamos sofrendo essas coisas. Veja que isso fazia parte da cultura da época. Esses tipos de relatos eram extremamente comuns. As pessoas liam e ouviam, inclusive, peças de teatro sobre essas questões, sobre esses assuntos. E Lucas, ele é um historiador preciso. Ele sabendo de toda essa cultura, de toda essa ideia geral das nações ao redor, inclusive da região da Grécia, da região da Ásia, ele utiliza essa história para mostrar uma nova realidade do que é ser um homem cheio do Espírito Santo. Eu já lhes disse, o livro de Atos tem muitos objetivos. Ele tem muitas ideias na sua mente quando escreve esse livro e o Espírito Santo o guiando. A principal é mostrar que o Senhor Jesus Cristo dirige a sua igreja. O Jesus Cristo está vivo, Ele está ressurreto, Ele está à direita do Pai nos céus, e Ele está dirigindo a sua igreja. Isso é o maior objetivo. Mas um dos objetivos secundários, que é muito importante, é mostrar como é o homem cheio do Espírito Santo. Como é o homem controlado pelo Espírito Santo. E Lucas está, em vários momentos, mostrando que esse homem é Paulo. Ele escolhe Paulo como uma das figuras que demonstram claramente o que Deus faz na vida de um homem. Porque vocês lembram, Paulo era um judeu religioso, ele era um fariseu, ele fazia parte da seita mais severa dentro do judaísmo. Ele era um homem que perseguia a igreja durante muito tempo, matou muitos cristãos, mandou matar muitos cristãos, e ele aceitava que os cristãos eram mortos na sua frente, como foi o caso de Estevão. Mas Paulo foi alcançado pela graça, essa graça que nós lemos, que permeia todo o livro de Atos. Paulo foi escolhido por Deus, não só para ser salvo, mas para ter uma missão de levar o evangelho para os povos gentílicos. Como é ser uma pessoa controlada pelo Espírito Santo? Como é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Essa é uma pergunta pertinente nos dias atuais. Por quê? Porque há muitos hoje, dentro do meio evangélico brasileiro, que dizem, olha, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo é, por exemplo, você falar em línguas. Ou, por exemplo, é você sapatear dentro da igreja, é você ter uma experiência efusiva com o Espírito Santo de tal forma que você vai levantar as mãos, você vai falar alto, você vai gritar, você vai ter algumas manifestações estranhas. Essa é uma realidade do nosso tempo. Outros vão dizer outras coisas, o que é ser um homem cheio do Espírito Santo. Agora, Lucas está nos mostrando, através de várias histórias, o que é verdadeiramente um homem cheio do Espírito Santo. E aqui ele usa, então, essa cultura, esse estilo literário da época, dos contos, das novelas a respeito de embarcações, de tempestades, de naufrágios, para mostrar, no meio das dificuldades maiores da vida, como que um homem cheio do Espírito reage. É verdade, meus irmãos, que ao longo de toda a história da igreja, houveram muitos historiadores, muitos escritores, inclusive compositores de hinos, que usaram a figura da tempestade no mar para falar sobre as tempestades da nossa própria vida, para falar sobre os problemas que enfrentamos na vida. Lucas também está fazendo a mesma coisa. Nós vamos cantar o último hino que nós cantaremos hoje, que Daiane estava ensaiando aqui antes do culto. Esse é um hino que fala sobre as tempestades da vida.
Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. Eu não sei da sua vida, eu não conheço a sua vida, eu não sei se você hoje está passando por um drama na sua vida, se você está passando por momentos em que você está falando para Deus, Deus, a minha vida está complicada, estão me causando pavor, eu estou com medo das coisas que estão acontecendo. Pode ser que a sua vida esteja totalmente tranquila, mas haverá um dia na minha vida e na vida de cada pessoa que está aqui hoje, que vão haver os dias maus. Vai ter momentos na nossa vida onde nós vamos enfrentar grandes tempestades. E como que uma pessoa, um crente cheio do Espírito Santo, reage diante dessas tempestades? Meus irmãos, esse capítulo, só a nível de curiosidade para vocês, ele é um vislumbre de vários relatos antigos, mas ele é tão preciso, ele foi tão importante dentro da literatura teológica, tão importante ao longo de toda a história da igreja, que teve um camarada, um erudito cristão, um escocês, chamado James Smith, que em 1848, metade do século XIX, o que esse cara fez? Ele gostava do mar, ele era um surfista do século XIX, e gostava muito do mar, mas era um erudito, era um crente, muito crente. E ele ficou tão interessado nessa história, sabe o que ele fez? Ele falou assim, eu vou percorrer todos os lugares que Lucas menciona em Atos, todos. E ele fez isso. Ele ficou durante anos, percorrendo todas aquelas regiões. Ele viu a geografia do lugar, ele viu o clima, ele estudou o formato das viagens daquela época, ele estudou tudo o que ele podia e participou de viagens muito parecidas com aquela que Lucas fez. Sabe qual foi a conclusão dele? Ele concluiu que o relato de Atos 27 era produto de uma testemunha ocular que não era ele mesmo um marinheiro. Lucas não era um marinheiro. Provavelmente Lucas era um médico. Nenhum marinheiro teria escrito em um estilo tão extraordinário como dessa pessoa. Nenhum homem, nem marinheiro, poderia ter escrito uma narrativa de uma viagem marítima tão consistente em todas as suas partes, a não ser por essa observação in loco. Lucas estava lá na viagem. As palavras de Lucas são precisas em termos da rota que o navio tomou, as antigas habilidades de navegação, detalhes da construção física do navio da época e a maneira em que os marinheiros tentaram lidar com a tempestade. Esse escrito de Smith era chamado, traduzindo para o português, A Viagem e o Naufrágio de São Paulo. Smith estava certo sobre a presença de Lucas na viagem, uma vez que o próprio Lucas indica que veio junto. Ele já havia falado no comecinho do capítulo que nós lemos, nós. O pronome nós, Lucas estava ali no meio. Esse livro de Smith foi tão importante que até hoje, ele é um dos livros mais procurados para se saber detalhes dessas expedições antigas, dessas viagens antigas, pelo tamanho da precisão que Lucas usou no seu relato. A viagem é longa, meus irmãos. A viagem é difícil. Naquela época, não existiam navios para turismo, como nós temos hoje. As pessoas, quando precisavam ir para um outro local, elas utilizavam navios de carga, navios que iam passando de porto em porto para abastecer e descarregar. A descrição da viagem ela é longa, os soldados estavam levando Paulo em vários navios, e Paulo não estava sozinho, ele tinha sua equipe com pelo menos Aristarco e Lucas. Aristarco, aquele crente da Macedônia, da cidade de Tessalônica. Lucas está nos mostrando que a viagem foi difícil, é verdade, ela teve realmente muitos momentos complicados. No momento
ele menciona um jejum, um dia de jejum mencionado no verso 9. E por causa disso, nós inclusive sabemos a data desta viagem. Muito provavelmente, a data dessa viagem foi no dia 5 de outubro do ano 59 da nossa era. Por que sabemos isso? Por causa de todos esses detalhes que Lucas nos dá. Dia de jejum, o Euroaquilão, ou Euroáquila, tanto faz, esses tufões, as viagens, porque nós estamos numa época do ano onde, na verdade, os navios já não deveriam estar mais fazendo aquela viagem. Por isso que quando eles chegam numa determinada cidade, que é a cidade, ou porto de Bons Portos, chamado Bons Portos, que na verdade não era um bom porto, ele era um lugar difícil para se passar o inverno. Então, há uma questão problemática aqui. Porque os marinheiros, os chefes do navio, o próprio Júlio, o chefe da guarda imperial, que tinha a responsabilidade não só pela fiscalização do navio, mas levar Paulo e outros prisioneiros até Roma, eles consultaram entre si e falaram assim, olha, não vamos ficar aqui, não vamos ficar nesse lugar, porque aqui é terrível passar o inverno aqui, você não tem nada para fazer, e é perigoso. Mas mais perigoso ainda era sair, naquela época do ano, daquele lugar, tentando completar a viagem. E Paulo, orientado pelo Espírito Santo, Paulo, orientado pelo próprio Deus, que já lhe havia dado várias mensagens de segurança, de conforto, de coragem, Paulo lhes diz assim, olha, é melhor vocês não fazerem essa viagem agora. Porque o Espírito Santo me mostrou, um anjo de Deus me avisou, que nós vamos ter perdas, nós vamos ter prejuízos. Paulo os advertiu para não irem. Provavelmente, Deus o havia alertado sobre o que aconteceria, assim como ele mais tarde revelou que nenhuma vida se perderia quando o navio afundasse, mais lá à frente, entre os versos 23 e 25. Mas o que acontece? Marinheiro, ele não gosta muito de ouvir a opinião de alguém que é da terra. Ele não gosta. O marinheiro, ele está acostumado com aquilo. Então, o especialista, e principalmente porque também tinham objetivos financeiros, o navio, quanto mais tempo levava para chegar no lugar, mais prejuízo o dono do navio tinha, a tripulação também tinha prejuízo. Então, você tinha interesses financeiros e o próprio orgulho dos marinheiros dizendo, nós sabemos o que fazemos. Nós não vamos dar ouvido a alguém que não conhece o mar, embora não fosse uma mentira, porque Paulo já havia passado por outros naufrágios. Paulo já tinha feito muitas viagens de navio, provavelmente nessa mesma região. Nós temos esses relatos nos outros capítulos de Atos. Então, eles não quiseram ouvir Paulo. Eles falaram, não, nós vamos continuar a terra e realmente a viagem e não vamos ouvir o que esses homens estão falando, principalmente Paulo. Além do que, Paulo é um judeu. Paulo é um pregador judeu na mente desses pagãos. O que Paulo sabe? Eles devem ter dito assim, olha, não vamos seguir esse homem, nós vamos seguir a viagem. Seguiram. Aquela viagem que, a princípio, ela estava sendo suave, porque o próprio texto diz que ventos suaves batiam no navio e começou a levar aquele barco pelo Mediterrâneo. De repente, causou ventos e ondas que se enfureciam dia após dia de forma aterrorizante. Quando surge, então, aquele vento que era conhecido da época, chamado Euroaquilão. Essa palavra Euroaquilão significa o vento que vem do Nordeste. E esse vento era muito conhecido na época, muitos navios já haviam afundado. Nestas épocas do ano, outubro, novembro, dezembro, até janeiro, ninguém viajava naquela região. Porque esses ventos eram muito fortes e levavam o navio a perder o rumo, a ficar em perigo no alto mar. Agora, observem as palavras que se seguem, que Paulo diz. Homens, vocês deveriam ter seguido o meu conselho e não partir de Creta.
Então vocês teriam se poupado deste dano e desta perda. Por que Paulo fala assim? Paulo não está usando aquilo que nós costumamos falar assim, está vendo? Eu te disse. Eu falei para você não fazer a viagem. Não, ele não está usando esses termos. Os termos que Paulo usa aqui, ele está querendo dizer assim, olha, aquilo que eu disse para vocês no começo, que não era para fazer aquela viagem, sair daquela cidade de bons portos, era porque Deus havia me falado. Deus havia me advertido. Portanto, Paulo está dizendo aqui para eles o seguinte, ouçam o que eu tenho a dizer. Prestem atenção em mim. Eu já lhes tinha falado, não saiam. Vocês resolveram sair. Agora nós estamos numa situação difícil. Agora vocês precisam me ouvir. E ele continua dizendo, mas agora peço-lhe que mantenham a coragem, porque nenhum de vocês se perderá. Somente o navio será destruído. Por quê? Porque ontem à noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, ficou ao meu lado e disse, não tenha medo, Paulo. Você já ouviu isso várias vezes. Não temas, Paulo. Você deve ser julgado diante de César. E Deus graciosamente te deu a vida de todos os que navegam com você. Então mantenha sua coragem, pois eu tenho fé em Deus que isso acontecerá exatamente como Ele me disse. No entanto, nós vamos encalhar em uma ilha. Paulo deu o relato de tudo o que estava acontecendo. Por isso, Paulo se coloca numa posição aqui bastante delicada. Ele está chamando a si a responsabilidade. Você percebe ao longo da descrição do fato, daquela viagem, que durante um certo tempo, quem está dominando todas as coisas ali é Júlio, o chefe da guarda imperial, que era um homem importante, era um homem que vivia debaixo das ordens do imperador romano. Você vê que é o capitão do navio, que é os mestres, os marinheiros, as pessoas que estavam servindo como polícia ali, todos eles estavam dominando a cena. Daqui para frente, a partir do verso 21 até o verso 25, você vai ver que Paulo passa a ser o protagonista. Não é um contraste interessante? Os homens estão em uma terrível tempestade. Os marinheiros que sabem navegar nas tempestades, eles estão assustados. Eles estão assustados de tal forma que eles abandonaram toda a esperança de serem salvos. Tem um determinado momento que eles estão apavorados. Eles falam assim, olha, nós não vamos mais nos salvar, nós vamos morrer. Eles estão aguardando a morte. Mas esse pregador judeu, que presumivelmente sabia pouco sobre navios ou tempestades, disse, mantenham a sua coragem, não tenham medo. Meus irmãos, estas palavras de Paulo contêm vários princípios pelos quais você e eu podemos manter a nossa coragem e ser destemidos em meio às tempestades da vida. Você pode não estar no meio de uma tempestade literal como essa aqui, mas com certeza você vai viver ou já viveu tempestades na vida. As tempestades entram na nossa vida e às vezes vêm de repente, e elas são ferozes. Um dia nós estamos em perfeita saúde, como creio que todos nós que aqui estamos hoje. De repente nós sentimos uma dor, e em questão de horas, nós nos encontramos no hospital. E o diagnóstico é sombrio. Teremos que operar, diz o médico. Uma tempestade desce sobre as nossas vidas. Um dia nós estamos sentados em casa, comendo, tranquilos. De repente o telefone toca e alguém do outro lado diz, sinto muito, mas eu tenho más notícias para você. O seu filho foi morto em um trágico acidente. Ou talvez a sua filha, ou talvez a sua esposa, ou talvez o seu marido. A tempestade desce sobre nós, num determinado momento. Como podemos nos levantar nas tempestades da vida, meu irmão? Essa é uma segunda pergunta.
É uma segunda pergunta que vai lhes mostrar o que é ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo. E foi assim que Paulo reagiu àquela tempestade que o atingira. Primeira coisa que vocês e nós precisamos saber: Paulo sabia que Deus estava com ele. Paulo sabia que Deus estava com ele. Nessa ocasião, um anjo do Senhor apareceu a Paulo para tranquilizá-lo, porque ele estava mostrando: eu estou contigo, Paulo. Foi uma evidência poderosa. No entanto, nem sempre foi assim. Eu já lhes disse outras vezes, Paulo passou por momentos onde o anjo do Senhor, ou o próprio Senhor Jesus Cristo, não aparecia para ele. E ele estava em completo silêncio, não ouvia a voz do Senhor. Mas mesmo assim, Paulo sabia, mesmo em outros momentos, que Deus estava presente com ele. O Senhor Jesus Cristo, quando ele estava prestes a deixar este mundo, pela última vez, disse aos seus discípulos: certamente eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Essa não é uma promessa só para Paulo, é uma promessa para a igreja, para nós hoje. O Senhor Jesus Cristo nos promete, Ele vai estar conosco sempre. A mensagem é a mesma: certamente eu estou sempre com você. Os cristãos encontraram Jesus com eles, enquanto passavam pelas tempestades da vida. Nós testificamos disso, meus irmãos, vez após vez. Os cristãos testificam que Deus está com eles de uma maneira sobrenatural. Deus acalma os nossos corações. Deus se torna conhecido de maneiras variadas. E Ele se revela de formas tão pequenininhas e tão significativas a cada um de nós. E depois que passam as tempestades, nós dizemos: verdadeiramente Deus estava comigo naquele momento. Ele ensinou-lhes que Ele tinha um propósito nisso tudo. Você sabe que Deus está com você? Essa é a minha pergunta hoje. Você está ciente da presença de Deus na sua vida hoje? Quando as tempestades chegarem, isso vai fazer uma diferença na sua vida muito grande. Muito grande. A primeira marca, a primeira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a convicção de que Deus está com ela. Deus está com ela. Mas nós temos mais um ponto. Paulo sabia que ele pertencia a Deus. Não só que Deus estava com ele. Paulo sabia que pertencia ao Senhor. Quando Paulo mencionou Deus, ele o identificou como o Deus de quem eu sou. O Deus de quem eu sou. Isto é, Paulo dizendo: eu não sou meu. Eu sou comprado por um preço, eu pertenço ao Senhor. Meu irmão, será que você tem consciência disso? Que a sua vida agora não é mais sua? A nossa vida não é nossa em duas ocasiões. Primeiro, quando nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe, você não fez nada para nascer. A vida que nós temos, essa vida biológica que nós temos, ela é dada por Deus. Deus nos deu a vida. Então, só porque você nasceu, você já é de Deus. Você não pertence a si mesmo. Agora, o crente, ele passa a pertencer ao Senhor de uma forma ainda maior, mais profunda, mais especial, quando ele é salvo por Jesus Cristo. E era isso que Paulo estava dizendo. Eu sou do meu Senhor, porque o meu Senhor me comprou. Eu não sou mais de mim mesmo. Então quando você foi salvo pela graça do Evangelho, você passou a se tornar filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Você foi redimido pelo Senhor Jesus Cristo. A Bíblia mesmo usa várias figuras para nos dizer que nós pertencemos ao Senhor. Por exemplo, nós como noiva, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos noiva de Jesus Cristo. Todos nós que estamos aqui hoje, nós somos a noiva de Cristo. Ele nos está preparando, Ele nos está lavando, Ele nos está purificando, Ele nos está consolando para o encontro dEle, porque Ele é o nosso noivo.
Você tem consciência disso, meu irmão? Que você é noiva de Cristo? E eu não estou falando só para as mulheres, nós, como igreja, somos noiva do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também usa a figura de crianças, de filhos. Ela nos chama a nós, os seus servos, de filhos de Deus. Uma criança pertence ao seu pai. Enquanto ela é criança, ela está sob a tutela do pai. E nós sabemos que nós, como pais, nós protegemos os nossos filhos, nós cuidamos dos nossos filhos, nós guardamos os nossos filhos, até eles se tornarem adultos responsáveis. Se o seu filho pedir socorro, se o filho estiver em perigo, o que você faz? Você corre para protegê-lo, você corre para cuidar dele, você não vai deixar faltar nada diante do seu filho. A Bíblia nos diz que nós somos filhos de Deus, e portanto nós não nos pertencemos a nós mesmos. A Bíblia também fala sobre sermos ovelhas que pertencem ao pastor. Lembra-se da história de Jesus, quando ele conta daquele pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu uma só ovelha. Ele deixa as 99 ovelhas guardadas, protegidas, e ele vai atrás da ovelha perdida. É assim que o Senhor cuida de nós. Ele nos traz de volta, Ele cuida de nós. Disse de um homem que toda vez que a tentação vinha sobre ele, ou toda vez que as pessoas causavam danos a ele, causavam problemas a ele, ele costumava olhar para o céu e dizer: Deus, o Senhor sabe que eles estão atacando a tua propriedade, eu sou teu, eles estão me atacando, eu sou teu, Senhor. Era essa a oração dele. Mas Paulo não só sabia que Deus estava do seu lado, ele não só sabia que ele pertencia ao Senhor, mas ele também tinha consciência que ele estava no serviço do Senhor. Ele estava cuidando dos negócios de Deus. O versículo 23, ele fala de um anjo de Deus, a quem eu sou e a quem sirvo. Não ao anjo, mas ao Deus do anjo. Deus havia lhe dito o que ele deveria fazer, ele deveria dar testemunho em Roma. Mas ele não havia chegado em Roma ainda. Não é preciso ser muito inteligente como Einstein para descobrir a implicação desses dois fatos. Se Deus tivesse dito a ele que iria servi-lo em Roma, levando uma testemunha lá, e se ele ainda não tivesse chegado a Roma, então a tempestade que estava batendo o navio e em que ele estava navegando não ia tirar a sua vida. Deus ia preservá-lo. Deus havia feito uma promessa para ele: Paulo, eu quero que você vá a Roma e eu vou te levar até lá. Agora, meus irmãos, eu e você aqui, no século 21, eu e você, nós não temos revelações especiais desta natureza que Paulo teve. Com certeza não temos. Deus não nos revelou qualquer duração específica de serviço ou local futuro específico de serviço. Deus não falou para você: ó, você vai fazer isso tal dia, tal hora e vai durar tanto tempo. Deus não fala assim com a gente hoje. Mas podemos saber que enquanto Deus tiver trabalho a nós fazermos, Deus nos preservará até fazermos. Deus não será frustrado. E se Deus não está e nem será frustrado, nós não precisamos ser frustrados. Se Deus tem um trabalho para fazer, então Deus nos manterá vivos para fazê-lo. Se você, por acaso, tiver terminado o trabalho que Deus lhe deu para fazer, por que você deveria ficar aqui por mais tempo? Meus irmãos, quando chegar os dias finais da nossa vida, como chegou para a nossa irmã Vânia, que faleceu essa semana no hospital, quando chegar os dias finais, nós devemos estar tranquilos diante do Senhor, sabendo que nós estamos no trabalho do Senhor. E se nós estamos no final da nossa vida, é porque Deus já tinha completado a sua obra em nós e por meio de nós. Acabou o trabalho, é hora de voltar para casa. É hora de ir para o Senhor. Nós podemos sim querer ir para o céu antes, mas até lá nós precisamos continuar com os negócios do nosso Pai. Meu irmão, mais do que os dois primeiros pontos, Deus está do nosso lado, Deus está nos protegendo, Deus está cuidando de nós,
Mais do que isso, eu gostaria que você entendesse muito claramente esse terceiro ponto. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa controlada pelo Espírito Santo, ela tem clara na sua mente que tudo que ela faz, ela não faz por si mesma. Ela está servindo ao Senhor. Os negócios do Pai. O meu negócio não é o meu negócio, é o negócio de Deus. Você pode ser comerciante, você pode ser empresário, você pode ser professor, você pode ser o que for, um estudante. Todo o seu trabalho é do Senhor. Você está trabalhando para o Senhor. E o dia que o Senhor chegar e falar assim, Daniel, Daiane, Maria Ilza, acabou o seu tempo, você fez o que eu tinha para fazer, venha. Não é para desespero. É para nós entendermos, acabou o meu tempo aqui, o que eu tinha que fazer, eu fiz. É assim que Deus trata conosco hoje. Paulo confiou em Deus, meus irmãos, em todas as circunstâncias. Esse é o quarto ponto. O princípio final vem um pouco mais tarde no discurso de Paulo, onde ele diz, porque eu tenho fé em Deus que acontecerá exatamente como ele me disse. Isso está no verso 25. Paulo conhecia Deus. Não foi apenas um caso de Deus estar com ele, ou pertencer a Deus, ou Deus ter trabalho para ele fazer. Ele também conhecia a Deus como Deus de todas as circunstâncias. Ele era capaz de confiar nele para os detalhes da vida. Essa, para mim, meus irmãos, é uma das maiores características do crente cheio do Espírito Santo. E em cada detalhe da vida, ele sabe que ele pertence ao Senhor. Ele sabe que Deus controla todas as circunstâncias. Mesmo quando perdemos o nosso emprego, sim. Quando perdemos o nosso emprego, Deus está cuidando dessa circunstância. Quando você é diagnosticado com um câncer, sim. Mesmo quando você é diagnosticado com câncer, Deus está cuidando da sua circunstância. Mesmo quando alguém a quem eu amo muito morre, sim. Mesmo nessas horas, Deus cuida das circunstâncias. Essas coisas não são intransponíveis para Deus, meus irmãos. Deus poderia ter curado a Vânia nessa semana? Poderia, mas Ele não escolheu assim. E mesmo assim, Deus está controlando as situações da nossa vida. Temos orado por crianças, por pessoas enfermas, por pessoas que estão passando por graves dores, dificuldades. E devemos continuar orando e pedindo por um milagre da parte de Deus, mas mais do que isso, meus irmãos, Deus quer instilar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, a confiança de que Ele é soberano, Ele controla as circunstâncias mais improváveis. Romanos capítulo 8, verso 28 nos diz, sabemos que todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, ou sabemos que todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Esse é um dos versículos, meus irmãos, mais poderosos de um crente cheio do Espírito Santo. Tanto é que ele está no capítulo do Espírito Santo, na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo número 8. E no final do capítulo ele diz isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas, mesmo as más notícias, mesmo as coisas ruins. Elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Outra coisa, meus irmãos, Paulo ele passa a ser não só um tripulante comum, não só um preso especial, e ele era um preso especial, sim. Júlio estava protegendo Paulo, porque Paulo era um cidadão romano, ele tinha que ir para Roma, ele estava indo com documentos. Júlio era responsável pela vida dele. Tanto é que quando eles chegam na cidade de Sidom, Júlio permite Paulo a descer do navio e visitar a igreja de Sidom. Coisa extraordinária, porque quando eles chegavam nos portos, como eu já lhes disse, as coisas demoravam, tinha que descer carga, carregar o navio novamente. Dava tempo de Paulo visitar a igreja de Sidom. Agora, meus irmãos, Paulo está no centro
da tripulação. Paulo agora está praticamente dirigindo o navio. Paulo está encorajando aqueles que já tinham perdido todas as esperanças. Você lembra de Jonas? Veja como a história de Jonas ela é muito próxima dessa história. Jonas tinha um objetivo de Deus para ele. Qual era? Qual era a tarefa? Qual era o imperativo de Deus para Jonas? Jonas, você tem que ir até a grande cidade de Nínive, na Assíria, e você vai pregar o evangelho lá. Era uma das poucas vezes que você vê Deus mandando um profeta pregar a sua palavra fora de Israel. E acontece aqui. Sabe para onde Jonas vai? Em vez dele ir para a Síria, em vez dele ir para Nínive, que ficava no nordeste, ele vai para onde? Para Tarsis. Sabe onde que ficava Tarsis? Na Espanha. Era o canto da Europa. Jonas foge de Deus. Mas Jonas é um crente. Jonas está sendo usado por Deus. E quando chega no episódio do navio lá em Jonas, o que acontece? Jonas, ele foge das suas responsabilidades. Enquanto todo mundo lá está clamando aos deuses e morrendo de medo, porque vão morrer no mar, o Jonas está dormindo no porão do navio, tranquilo, como se nada tivesse a ver com ele. E depois os homens descobrem que tinha tudo a ver com ele, tanto é que jogam ele no mar. O que Lucas e o que o Espírito Santo está querendo mostrar para mim e para você hoje, meu irmão? Qual é a diferença entre um crente do Antigo Testamento como Jonas, que não era um crente dirigido e controlado pelo Espírito Santo, e um crente como Paulo agora, que é dirigido e controlado pelo Espírito Santo? Um crente dirigido e controlado pelo Espírito Santo, ele faz diferença na vida onde ele está, no meio onde ele está vivendo, não importam as circunstâncias. Deus agora, por meio de Paulo, estava encorajando aquela tripulação, o que não aconteceu com Jonas. Jonas teve que passar ainda por outras experiências, de ir para o fundo do mar, de ser engolido por um grande peixe, de estar orando dentro do grande peixe, depois de ser vomitado numa praia. Jonas é o crente que está dormindo, é o crente que recebe orientação de Deus, que recebe direção de Deus, mas Deus fala assim para ele, vai para lá, e ele fala assim, não, eu vou para lá, para o outro lado. Jonas é o protótipo do crente desobediente, do crente que não é guiado pelo Espírito Santo, mas agora, no livro de Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, o crente ele é dirigido pelo Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele não fica calado, ele dá testemunho de Deus, ele fala do amor de Deus, ele tem certeza da provisão de Deus, ele tem certeza da presença de Deus na sua vida. E ele agora está encorajando aquela tripulação de marinheiros experientes, de militares experientes. Ele, o pregadorzinho judeu, feinho, baixinho, carequinha, narigudo, sem expressão física nenhuma. Ele agora, Paulo, está dirigindo aquele navio. Ele está encorajando aquela tripulação. O verdadeiro líder na situação agora, nessa situação de caos, de falta de esperança, quem é? O apóstolo Paulo. Paulo disse assim, nos últimos 14 dias, vocês estiveram em constante suspense, e vocês ficaram sem comer, vocês não comeram nada. Agora eu peço a vocês, comam alguma coisa. Você sabe que se você tiver com problemas muito graves, como por exemplo, à beira da morte, você perde o apetite. Você sabe disso. Você já viu pessoas muito doentes no hospital? Elas não têm fome. A comida vem, mas elas não têm fome. Porque elas sabem que a morte está próxima. Aquela tripulação toda de 276 pessoas estavam sem comer. Talvez até porque a água já tinha invadido o navio. Talvez a comida já tinha se perdido. Mas o mais grave aqui é porque eles estavam temerosos, eles não estavam pensando em comer. Veja o que o homem cheio do Espírito Santo faz. Não, vocês têm que comer, vão comer.
Parece que quando Deus fala para Elias, quando Elias não queria comer nada, ele fala, não, eu vou mandar inclusive aves do céu para levar alimento para você, você tem que se alimentar. Você não pode ficar sem alimento. Você precisa disso para sobreviver. Diz ainda Paulo, nenhum de vós perderá um fio de cabelo da cabeça. Então ele tomou um pão, deu graças a Deus diante de todos, partiu e começou a comer. Ele fez o que nós chamamos de cristianismo na prática. Se coloque no lugar de Paulo, no meio daquela confusão toda, no meio daquela situação de miséria, de falta de esperança, falta de confiança, nós vamos morrer. Eles estavam há 14 dias sem ver a luz do sol. Trevas, trevas, trevas e mais trevas, tempestade, a morte era iminente. Imagina você ficar 14, 15 dias sabendo que você vai morrer. Às vezes, meus irmãos, as pessoas no mundo dizem de nós, os crentes, esses crentes, eles têm a cabeça tanto no céu, eles têm a cabeça tão celestial, que eles não servem para nada aqui nesse mundo. Eles não são de utilidade nenhuma para a nossa vida aqui na terra. Parece que eles não estão preocupados com o que está acontecendo na terra. Mas isso é uma mentira. São, na verdade, as pessoas de mente cristã, de mente cheia do Espírito, que são as mais usadas no meio do mundo. Está aí o apóstolo Paulo. As pessoas com mentalidade terrestre são as mais úteis, mesmo quando as verdadeiras tempestades aparecem. Outro dia eu estava conversando com uma irmã aqui, não sei se foi a dona Maria Ilza. Tem uma parte da família da minha mãe que não é convertida, uma boa parte. E durante muito tempo eles desprezaram a minha mãe quando a minha mãe abraçou o Evangelho. Minha mãe vem de uma família católica, não católica fervorosa, católica nominal, mas se você falar para uma família católica tradicional que alguém se converteu ao Evangelho, isso é uma vergonha para o resto da família. E durante muito tempo essa família da minha mãe caçoou da minha mãe, fez pouco caso, fez piadinhas, durante muito tempo. Mas enquanto as suas vidas estavam bem, quando as tempestades da vida vinham, quando alguém ficava em depressão profunda, quando alguém estava à beira da morte, quando alguém perdia os seus bens por causa de uma falência na empresa, sabe para quem eles corriam? Sabe atrás de quem eles iam? E vou lhes dizer mais, a maioria deles espírita. Eles não iam atrás do Papa, eles não iam atrás dos santos, eles não iam atrás dos espíritos, eles não iam atrás de mais ninguém, e nem dos intelectuais a quem eles adoravam. Eles buscavam, sabem quem? Na minha mãe, e no seu filho mais velho que sou eu. Por favor, orem por nós, orem por mim, tragam uma palavra da Bíblia, para nos consolar o coração. Meus irmãos, você pode ser caçoado, você pode ser desprezado nesse mundo, mas saiba disso, o Espírito de Deus tem uma obra a fazer através da sua vida extraordinária. Extraordinária. Na verdade, o mundo ao nosso redor não tem ideia de quanto eles são abençoados pela nossa presença no meio deles. Eu não creio que o mundo tenha consciência do quanto deve a presença dos cristãos no seu meio. Ali estavam soldados, marinheiros, prisioneiros, 276 pessoas. Todos eles foram poupados por causa de quem? De Paulo. Você já viu, nessas tragédias que acontecem vez ou outra aqui na nossa sociedade brasileira, que quem normalmente salva muitas pessoas são aquela pessoa simples, aquela crente que ficava lá na cozinha,
que de repente ela fecha a porta da cozinha e não deixa os assassinos entrarem para matar as outras crianças. Você já viu isso? Sabe o que mais? Eu vou lhes contar uma outra história. Eu conheci um homem de Deus em São Paulo chamado Cássio, famoso tio Cássio. Só quem é muito antigo aqui conhece, que ele morreu, acho que no meados da década de 80, ou final da década de 80, se não me falha a memória. Pastor Cássio, tio Cássio. Ele tinha um ministério com jovens na zona sul de São Paulo, ali perto do Sírio-Libanês, do clube Sírio-Libanês. Eu frequentei lá durante bom tempo no começo da minha conversão. Cássio era um empresário, um grande empresário da zona cerealista de São Paulo, da Bolsa de Cereais. Hoje, nem sei se existe isso ainda hoje. Um grande empresário. Viciado em jogo de cavalos, fumante inveterado, adúltero, bebia, e era um grande homem de negócios, muito rico, muito rico. Ele era um dos homens mais ricos da Bolsa de Cereais de São Paulo. A vida dele era uma miséria. E num determinado momento, quando ele já estava pensando em dar um tiro na sua cabeça, realmente em se suicidar, quem o salvou, ou por meio de quem Deus o salvou, foi a sua empregada doméstica, uma crente da Assembleia de Deus, que testemunhava fielmente para ele, para sua mulher e para os seus filhos. Sabe o que ele me disse, ou nos disse, num culto uma vez? Porque ele conhecia muita gente rica em São Paulo, muita gente influente. Ele frequentava os clubes mais da alta sociedade em São Paulo. Ele dizia assim: vocês não têm ideia de quantas pessoas, quantos ricos ainda não tiraram suas vidas por causa daquelas crentes, as passadeiras, as lavadeiras, as cozinheiras, aquelas que cuidam das casas desses homens ricos e que falam do Evangelho, e que oram por eles, e que testemunham do poder de Deus na vida delas. Meus irmãos, sabe essas pessoas simples que testemunham do Senhor Jesus a todo momento, que não conseguem deixar de falar de Jesus? Esses vão ser os grandes homens do céu, homens e mulheres do céu. Esses são os verdadeiros habitantes dos céus. Porque eles são tão cheios do Espírito que não tem jeito de não falar do Senhor Jesus Cristo. Porque eles conhecem o seu Senhor. Eles sabem da presença do seu Senhor. Eles são cheios do seu Senhor. Cássio nos disse: vocês não têm ideia de quantas famílias são abençoadas nessa cidade de São Paulo por causa dos seus servos, dos seus empregados crentes, que oram, que testemunham. No entanto, depois disso, quando tudo terminou, eu tenho certeza de que a maioria deles, daqueles tripulantes, foi embora e nunca mais pensou na sua libertação. Eles não agradeceram nem a Deus. Deus estava disposto também, meus irmãos, a poupar Sodoma e Gomorra, se tivesse apenas 10 pessoas justas nasquelas cidades. Ele pouparia. Foi essa a promessa que ele faz para Abraão. Mas não havia 10 pessoas justas e essas cidades pereceram. E o Brasil? E o Brasil? Eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, que o Brasil, nós como sociedade brasileira, nós cometemos muitos pecados. Nós adoramos o mal, o materialismo, a blasfêmia. Nós estamos determinados a eliminar qualquer vestígio de Deus na vida desta nação. Deus está poupando ainda este país por causa dos crentes remanescentes. Se Deus ainda não fez cair o seu juízo sobre essa nação por causa dos crentes. A mesma coisa os Estados Unidos do Norte-América, da América do Norte. Mesma coisa. Os Estados Unidos hoje é uma nação iníqua, ímpia, que envergonha o nome de Deus como nação. Mas ainda há muitos crentes lá. E por causa disso, Deus ainda os tem preservado. O Senhor Jesus Cristo, pouco antes da sua prisão e da sua crucificação, ele fez um sermão no Monte das Oliveiras. Ele falou de guerras e rumores de guerras.
Era uma maneira de dizer: olha, a vida vai ser cheia de problemas. E vocês vão experimentar parte disso, igreja do século 21. Mas ele acrescentou assim: mas não fiquem alarmados, não temam. Não fique alarmado pela guerra com as suas calamidades. Sim, não fique alarmado. Não fique alarmado com as tempestades da vida, por mais difíceis que possam ser. Sim. Não fique alarmado por causa de doenças, enfermidades, perseguição, perda de emprego. Sim. Não, não fique. Veja, por que você hoje fica alarmado? Por que você fica hoje sem chão? Por quê? Porque o nosso Deus, o Deus de Paulo, o meu Deus, o seu Deus, é o Deus de todas as circunstâncias. Ele é capaz, de fato, de nos preservar no meio de toda circunstância. É a nossa tarefa confiar nele em todos os momentos e dar testemunho dele. É nossa tarefa desde que Deus nos permita permanecer neste mundo. Sabe qual que é o seu grande trabalho hoje, meu irmão? Você pode ter várias atividades, você cuida de filhos, você cuida de casa, você cuida de coisas na empresa, você talvez seja um empresário pequeno, médio empresário, você pode fazer o que for. Mas o grande negócio que Deus deu para você é ser testemunha dele. Testemunha do Senhor Jesus Cristo. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é um homem e uma mulher que, no meio de circunstâncias, agem de forma parecida com o apóstolo Paulo. Eu já lhes disse, eu e você não temos os mesmos privilégios que Paulo teve. Privilégios e açoites, né? Não se esqueçam disso. Muito privilégio, muita dificuldade. Mas nós, como estamos em Cristo, nós como somos filhos de Deus em Jesus Cristo, nós temos os mesmos princípios, os mesmos, não há diferença. Se somos homens e mulheres controlados pelo Espírito Santo, meus irmãos, você tem que estar com o nome de Jesus na ponta da língua. Você não consegue ficar sem falar de Jesus. E você vai ser bênção onde você estiver. Você vai ser como Paulo, de repente ele é o protagonista, ele é o líder do barco, ele é o líder do navio. Mas quem disse? Ele não era marinheiro, ele não entendia nada de içar velas e subir âncora, não sabia nada disso. Mas ele conhecia o Deus dele. É assim que Deus quer nos usar, meus irmãos, no meio desta sociedade que vive uma eterna tempestade. Essa figura de 14 dias de trevas, de escuridão, de tempestade, de não ver a luz do sol, de desespero, de estar prestes à morte, é a tempestade que vem sobre a vida do mundo, que está aí, o Senhor Jesus Cristo já nos alertou. Vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerras, vocês vão ouvir a respeito de várias desgraças neste mundo, e vocês vão estar no meio. Vocês são a igreja do Senhor Jesus Cristo, cheia do Espírito Santo, para fazer diferença neste mundo de trevas. E eu vou estar cuidando de vocês. As promessas que Deus faz para Paulo, Ele faz para nós. Ele está do nosso lado. Nós somos dele. Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele nos encoraja, Ele nos dá palavras para encorajar os outros. Ele usa os dons que Deus lhe deu para abençoar vidas, pessoas. Esta é a verdadeira marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo disse certa vez que muitos chegarão diante dele no dia do juízo final e falarão: mas Senhor, nós não falamos em línguas? Nós não profetizamos em teu nome, nós não curamos, nós não te chamamos de Senhor, Senhor. E ele vai se virar para essas pessoas e dizer: nunca conheci vocês. Eu nunca conheci vocês. Meu irmão, o que eu estou querendo dizer para você hoje, de forma final, eu nem estou falando para você, conheça o Senhor Jesus. Eu estou falando para você, seja conhecido pelo Senhor Jesus. Seja conhecido pelo Senhor Jesus.
faça essa pergunta para você mesmo. Você reúne as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo? É isso que Lucas, o evangelista, quer nos mostrar com essa novela, com essa história, com essa realidade que ele descreve de forma tão precisa. Porque os seus leitores na época entenderam o que ele estava falando. A princípio, aquela tripulação deve ter pensado: rapaz, quem é que cometeu algum pecado aqui? Porque está acontecendo tudo isso com a gente, nós vamos morrer, o navio vai afundar, nós vamos todos perder a vida, 276 pessoas. Mas o que Lucas está nos mostrando, não. Não confie em superstições, não confie na cultura, não confie nas novelas da sua época. Deus, o nosso Deus, está controlando a vida de Paulo. O nosso Deus está guiando a vida de Paulo, e por meio da vida de Paulo, ele salva toda aquela tripulação. Meus irmãos, a minha oração hoje é para que cada um de nós que está aqui hoje, tenhamos consciência de que o Senhor Jesus nos conhece. Nos conhece. Para Ele nos usar, cheios do Espírito, para abençoar este mundo de trevas. Oremos. Ó Deus, homens estudiosos do passado se deram ao trabalho de refazer todo o percurso de Lucas. Eles tiveram o trabalho de estudar tudo aquilo que esse capítulo 27 de Atos nos revela. Eles tiveram o cuidado de confirmar precisamente que tudo aquilo que Lucas escreveu estava correto, preciso. O texto diante de nós não é simplesmente uma peça literária importantíssima, uma peça literária famosa, uma peça literária importante. Não. Através do Teu Espírito Santo, o Senhor tem também nos mostrado como é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, qual é a característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Nós queremos ser como Paulo. Nós queremos ter convicção da presença de Deus ao nosso lado. Nós queremos ter convicção do cuidado de Deus por nós, de que nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Nós queremos ter consciência plena, ó Deus, de que, na verdade, nós não nos pertencemos a nós mesmos, e também que o nosso trabalho não é nosso, e a nossa vida não é nossa. Nada do que temos pertence a nós. Nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, e é no trabalho dele que nós somos chamados a estar. Nós somos chamados a estar ministrando conforme o trabalho dele. Nós somos chamados a ser testemunhas por todos os confins da terra. Ó Deus, além disso, o Senhor tem nos chamado para encorajar pessoas, para abençoar aqueles que estão nas trevas, para incentivá-los a comer, a saírem das trevas, para levantarem as suas cabeças, terem coragem. Coloque essas palavras na nossa mente, no nosso coração, na nossa boca, Senhor. Anima-nos a sermos instrumentos do Teu reino, que tenhamos consciência de que somos embaixadores do reino, que somos soldados do reino, que somos ovelhas do reino, que somos servos e servas por nós mesmos, inúteis, mas somos cheios do poder do Espírito Santo, cheios da graça do Senhor Cristo. Muito obrigado, ó Deus, porque nós somos mesmo fraquinhos. Nós somos como Paulo, alguns somos baixinhos, carequinhas, raquíticos, não temos expressão física, talvez não tenhamos cultura, poder financeiro, talvez não tenhamos sabedoria humana alguma. Muitos de nós temos limitações das mais variadas, ó Deus. É verdade, nós somos medrosos, muitas vezes somos covardes, muitas vezes não abrimos a nossa boca para nada.
Mas nós cremos num Deus todo-poderoso, nós cremos no Deus de Paulo, nós cremos no Deus de Lucas, nós cremos no Deus de Jonas, de Moisés, nós cremos no Deus dos profetas, nós cremos no Deus da Escritura Sagrada, que ainda hoje faz grandes obras através das pessoas mais simples, daquelas pessoas destituídas de cultura, de poder, de autoridade, de dinheiro, de fama. É a nós que o Senhor quer nos usar, Senhor, e por isso nós nos colocamos na Tua presença. Ó Deus, visita-nos com o poder do Teu Espírito, visita esta igreja, usa esta igreja, Senhor Deus. Usa os dons e talentos que o Senhor tem dado a cada um de nós, das mais variadas formas. Que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, que cheguemos, ó Deus, a dirigir os navios no meio das tempestades desta vida. Que possamos ajudar pessoas a passarem por os momentos de trevas, de angústia, de dor, de sofrimento, de isolamento. Usa-nos, ó Deus, ó Deus, nós queremos estar na Tua presença. Nós queremos desfrutar da Tua presença santa, gloriosa, queremos ter comunhão com o Senhor, queremos ter o nosso coração tão cheios da Tua presença, que a nossa boca não ficará fechada, nós falaremos do Teu amor, nós falaremos do Teu poder, nós falaremos que o Senhor está vivo, o Senhor está ressurreto e o Senhor reina. Glórias ao Teu nome, ó Deus. Glórias ao Teu nome, Trindade Santa. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém.